propaganda para eternizar esses conceitos e nos fazer temê-los até os dias de hoje. Tudo o que vemos nos filmes documentários contemporâneos sobre a Segunda Guerra Mundial eram filmes de propaganda da Alemanha. Verdades distorcidas que tornam difícil discernir a realidade dentro do Terceiro Reich. No auge da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha tinha somente 87 tanques Tiger no fronte oriental, e não as quantidades enormes de tanques Tiger que se via nos filmes de propaganda de Hitler. Mesmo os elementos da sociedade vril eram parte daquele exagero, como o castelo de Himmler. Isto poderia ser um palco, um set para a exibição dos planos de Himmler e de seus sonhos sombrios. Era uma propaganda muito eficaz. A propaganda era parte integral da cultura nazista. Assegurou que o Terceiro Reich vai sobreviver nos nossos piores sonhos. Piores sonhos. Esquecendo a propaganda em torno das mulheres míticas de cabelos longos, o que aconteceu de fato com as mulheres do vril? É bem provável que tenham sido exiladas. A maior parte das médiums teria saído da Alemanha antes do auge da guerra. Depois de 1933, cada aspecto da vida da Alemanha nazista foi controlado, e isto incluía o ocultismo. Em muitos casos, elas fugiram para as montanhas do norte da Itália, não para continuar a conquista do vril, mas para sobreviver. Elas podem ter ido para a Itália. Para uma cidade como essa, talvez, onde o alemão é o idioma oficial, onde os cemitérios estão cheios de soldados alemães e o vril está no ar. Como mariposas atraídas pela luz, muitos são obcecados pelos nazistas, por Hitler e pelo lado mais sombrio do ocultismo. Eles misturam lenda, fantasia e propaganda com poucos fatos. Alguns também são obcecados com a possibilidade da sociedade vril realizar um voo intergaláctico. Os nazistas estavam trabalhando num projeto secreto nos últimos 2 anos da guerra. Esse projeto era o de um disco voador. Teoricamente, um resultado direto da sociedade vril. Podemos ver claramente nos panfletos de 1930, publicados pela Sociedade Vril, que eles faziam projetos. Há um capítulo inteiro explicando como uma espaçonave ideal deveria ser se a tecnologia correta fosse aplicada. A Sociedade Vril fazia esses projetos. Eu sei que foram construídos dispositivos com a tecnologia que a Sociedade Vril estava divulgando antes da Segunda Guerra Mundial. Os cientistas nazistas podem ou não ter construído discos voadores, mas a Sociedade Vril já os projetava. Se eu sou cético com relação a essas histórias de nazismo, sim. Por outro lado, há algumas histórias que ainda eu acho difícil desconsiderar. Mas a prova desapareceu. O mais estranho é que sabemos que estes dispositivos foram construídos, mas não conseguimos mais encontrá-los em lugar nenhum. Há rumores de que a tecnologia vril foi usada pelos programas espaciais dos Estados Unidos e da Rússia. Eu acho que não. Eu acho que eles devem ter ido além de qualquer outro projeto neste planeta. Então ficamos imaginando o que aconteceu com a tecnologia vril e o que aconteceu com a sociedade vril. Bom, a ironia da história é que a Alemanha nazista, no fim da Grande Guerra, estava se encaminhando para ser a própria sociedade vrilha. De muitas maneiras, o nazismo de Hitler acabou criando uma sociedade subterrânea. Bunkers conectavam os membros do partido e havia incontáveis túneis ligando fábricas que criavam armas de destruição. Fizeram isso como postura oficial porque os bombardeiros aliados estavam destruindo as cidades alemãs e as fábricas, dia após dia, noite após noite. Um destes locais onde as armas eram construídas era o complexo de túneis em Nordhausen. As bombas V1 e V2 foram feitas lá. Centenas de bombas V1 e V2 bem reais construídas no subterrâneo para atravessar os céus e destruir o inimigo. O V, alguns dizem, significa vril. Os nazistas haviam se transformado nos Vrillian. A minha teoria é que a busca por esta força acabou por transformá-los nos portadores da força. Agora, mais de 60 anos depois da queda do Terceiro Reich, onde estão os remanescentes da sociedade vril? Sumiram? Suas relíquias estão escondidas em algum lugar? Ou um novo regime existe entre nós, planejando e conspirando?
Se observarmos os muitos sinais que eu recebo e que tenho recebido durante esses anos, podemos dizer que sim, ainda existe a sociedade Vril, mas não pode ser comparada ao que ela era no passado. Sem dúvida, um pensamento aterrador, devotos de um poder fictício. Porque, afinal de contas, se o Vril existia ontem, ainda existe hoje. E o Vril ainda existe hoje. Vrilologia. Cada átomo tem 99% de energia Vril. Hoje, nos Estados Unidos, há uma pequena organização religiosa chamada Igreja de Vrilologia, onde Bob, o mestre Vril, evoca os deuses nórdicos. High Ordem! Embora leve o mesmo nome, a Igreja de Vrilologia não é remanescente da cruel sociedade Vril. É simplesmente um grupo de pessoas tentando achar o caminho para a luz. Os membros originais da sociedade Vril estavam do outro lado do espectro. Formavam uma sociedade secreta de ocultistas que olhava direto e profundamente para dentro das trevas para obter e executar o poder extremo. Era uma época sinistra e as atividades da sociedade Vril e dos nazistas a tornaram ainda mais terrível. Eles nunca alcançaram as estrelas e nunca encontraram uma raça embaixo da terra. Apesar das lendas e da propaganda, esta sociedade existiu. E quando descobrimos seus segredos, vimos que a sociedade Vril era a encarnação do mal dentro de uma sociedade secreta. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.